Oi, pessoal, tudo bem? Aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que são estruturadas as aulas para as crianças e os adolescentes no meu método de ensino de inglês. Então, primeiro eu quero falar para vocês que o meu nome é Sofia Hamed, sou professora de inglês desde 2022, e o meu foco sempre foi pensar em um método que faça com que as crianças realmente consigam falar em inglês, que elas consigam produzir, escrever, ler livros, que elas consigam usar de fato, que não fique aquele inglês infantil que a gente vê em muitos cursinhos, que a criança ela fica ali repetindo nome de frutas, nome de cores, e parece que ela não consegue falar de fato aquele inglês que às vezes a gente deixa reservado só para os adultos, né? De começar a montar frases, de começar a falar da sua rotina. E isso é um erro, gente, é um erro trabalhar dessa forma. Por quê? A gente já tem estruturado na ciência como que é o nível iniciante, pré-intermediário, intermediário, intermediário avançado e o nível avançado em inglês. A gente já sabe, a gente tem o quadro comum europeu de línguas, que é o que define isso, né? Então, no nível iniciante, o que que a pessoa precisa saber? No nível pré-intermediário, o que que precisa saber? Eu tenho mapeado desses níveis todas as habilidades que os meus alunos precisam desenvolver. Por isso que o meu ensino de inglês ele é voltado para esses objetivos, para a comunicação real. Então, eu vou mostrar na prática como que isso funciona e como que o seu filho vai conseguir realmente começar a falar inglês se ele fizer aulas comigo. Primeiro, eu quero que você fique aqui para ver como que é a minha apostila do nível A1. Eu peguei aqui de uma aluna que ela é adulta, né, mas eu utilizo, que nem eu tô falando para vocês, mais aulas com crianças e adolescentes, né? Por isso que tem algumas partes já marcadas aqui. Essas são todas as aulas que o aluno precisa fazer no nível A1, né? Aí, dependendo de quantas aulas por semana ele fizer, ele vai conseguir terminar em tanto tempo. Mas a média ali é 5, 6 meses, tá, de aulas. Nesse nível, a criança tem que aprender a falar sobre ela, sobre a rotina dela, sobre a família, sobre as coisas ao redor dela, saber nomear os cômodos da casa, falar o que que tem na casa dela com frases estruturadas mesmo. Então você pode ver que a gente começa desde o simples, com o famoso verbo to be, só que aplicado de uma forma prática, com o vocabulário. Então seu filho não vai aprender apenas a falar I am, you are. Ele vai conseguir aplicar para falar da nacionalidade dele e perguntar a nacionalidade de outras pessoas. E tudo isso vai somando. Cada vez ele aprende uma regrinha nova, um vocabulário novo. E as próximas aulas vão levar em conta o que ele já aprendeu antes. Então, tudo faz sentido, tudo se conecta. Eu vou usar de exemplo essas primeiras aulas. Aqui no verbo to be, seu filho vai aprender a falar eu sou, ele é, nós somos, nós estamos, com as nacionalidades. Então, eu vou ensinar ali as nacionalidades mais importantes, que ele vai mais ver por aí. Também a gente vai aprender a fazer frases negativas, frases de perguntas. Beleza. Só que isso não basta, né? A gente vai também aprender a apontar para os objetos, falar singular e plural, né? Quando eu quero dizer que é uma coisa só, mais de uma coisa. E aqui que o negócio começa a ficar interessante. Porque eu vou conseguir não só falar sobre os objetos e sobre as pessoas, mas eu também vou conseguir falar as características dela. E um diferencial do meu método é que eu ensino muito vocabulário para as crianças. Então elas vão conseguir falar as próprias frases. Não é só gramática por gramática. A gramática aqui, ela é pensada para que o aluno entenda como que funciona a frase em inglês. Né? Você pode falar desse jeito, não pode falar igual no português, é diferente. Mas, além disso, a gente tem que ter os vocabulários, né? Não tem como a criança só saber falar she is, ela é, mas não saber falar she is beautiful, ela é bonita, she is hungry, ela está com fome. E, claro, saber falar sobre si, saber falar sobre sobre a família, descrever os membros da família também, a gente faz bastante. A gente também trabalha aprendendo a falar coisas que são totalmente diferentes do português. Por exemplo, o gato da Maria, né? Maria's cat. Eu tenho que colocar um S que não faz sentido nenhum em português. Mas eles aprendem a lógica do inglês e já começam a aplicar com atividades práticas, falando das coisas das pessoas da família, né? Então eu sempre trabalho dessa forma que vai trazer para o concreto, vai trazer para aquilo que eles vivenciam, para aquilo que eles vão sentir. Nossa, eu estou falando inglês de verdade nessa aula. Tanto que a maioria dos meus alunos, quando voltam das férias, eles voltam animados para a aula de inglês. Eles gostam das atividades, eles gostam de estudar inglês. Porque quando a criança percebe que está aprendendo, ela se sente cada vez mais motivada.
Porém, o estudo não para aqui. Por quê? Nós também trabalhamos com histórias. E não é qualquer tipo de história bobinha, não. Eu sempre trago histórias clássicas, histórias que vão trazer algum tipo de aprendizado. Tá? Se a família tem algum tipo de religião cristã, eu trago histórias da Bíblia, né, de acordo ali com o que a família deseja, né, se tudo bem para eles trazer essas histórias, a gente coloca. E também histórias clássicas, no geral, que vão ter algum ensinamento legal. Histórias da mitologia, que trazem um simbolismo, uma questão ali de causa e consequência, fábulas, tudo isso que vai fazer o seu filho não apenas aprender inglês, mas aprender cultura e desenvolver a sua moralidade, desenvolver ali bons hábitos. Isso é muito legal. Então, ó, alguns exemplos aqui para vocês. Esse daqui é o conto adaptado da Beatrix Potter, que é o conto do Pedro Coelho, só que em inglês, né, adaptado para um nível mais simples, para as crianças entenderem, né? Então, eu adapto esses textos. Um outro exemplo é aqui, ó, do dia de São Patrício, né? Então, no lugar da gente ficar falando sobre arco-íris e duendes, que é o que a maioria dos cursos de inglês vão trabalhar, a gente vai trabalhar a história desse santo, né? Que foi uma pessoa muito boa, que ajudou muitas pessoas, e a gente vai trabalhar essas virtudes, né? Que ele foi corajoso, que ele perdoou as pessoas, e sempre com imagens bonitas, sempre com coisas que trazem da cultura, né? Ah, então vamos falar da Irlanda, né? Vamos ver como que funciona essas coisas em inglês. Isso é muito legal. Um outro diferencial das minhas aulas também é que eu trabalho com a alfabetização em inglês. Ou seja, se a gente colocasse aí uma criança que está aprendendo inglês normalmente para ler essas duas palavras, elas leriam da mesma forma. Na verdade, elas leriam errado, né? Elas falariam sheep, sheep, que daí viraria tudo ovelha, né? Viraria a palavra ovelha, que na verdade acaba sendo escrita assim, né? Eles leriam assim em inglês. Essa palavra, sheep. No meu curso de inglês, nas minhas aulas, os alunos aprendem que o som do I em inglês não é som de I, é som de E. Então seria ship, para a gente falar navio. Se você fala sheep, é ovelha. Então aqui o seu filho também aprende pronúncia de verdade, né? Não ficar adivinhando as palavras em inglês, porque é assim que os alunos aprendem lá nos Estados Unidos. Então a gente também pode trazer esse ensino para cá. Então aqui a gente leria ship e ovelha aqui embaixo, sheep. E essa palavra aqui, a gente aprende que o som do CH em inglês, por exemplo, é chip, que aí a gente pode chamar de chips, pode ser batata frita no Reino Unido, né, no inglês britânico, ou também alguma forma de falar salgadinho, né? Então, olha a diferença, né? Chip, chips, sheep. Então, isso daqui faz muita, muita diferença para o ensino de inglês do seu filho, porque com uma pronúncia boa, ele tem mais confiança e ele será mais entendido pelas pessoas quando ele falar inglês. Então, tudo isso daqui está incluso no meu curso. E as aulas são particulares, então elas vão ser pensadas exatamente para o seu filho, da forma como ele aprende. Não é Não são aulas, né, onde ali o seu filho vai ter que correr contra um livro, correr contra o tempo, fazer atividades que não fazem sentido, ler histórias bobas, com personagens bobos, não. Tudo aqui é pensado com cuidado. Também tem as tarefas de casa. As tarefas de casa são mais focadas para a criança conseguir montar as próprias frases, ou para que ela também assista histórias em inglês no YouTube e pratique a escuta em inglês. Desapegue um pouco de ter que saber todas as palavras, não. Ela já vai praticando, já vai ouvindo. E nas minhas aulas eu também trabalho conversação. Então, quando a gente termina um módulo ali da apostila, eu uso todo aquele vocabulário, toda aquela gramática para montar várias frases para a gente conversar em inglês. E aí você vai ver o seu filho falando inglês de verdade. Você vai conseguir perceber que ele consegue entender uma pergunta e responder. Isso é o mais incrível de tudo. Então, se você quer que seu filho tenha aulas estruturadas de inglês com um método passo a passo, e que, inclusive, eu vou te passar relatórios de como seu filho está indo, né, nas aulas, eu sempre envio para os pais no WhatsApp, as habilidades do nível, né? Então, seu filho está no nível iniciante, ele já tem essas habilidades, mas ainda faltam essas. E a gente está trabalhando isso nas próximas aulas. Saber tudo isso vai te dar uma confiança de que o seu dinheiro está sendo bem usado para que seu filho realmente seja fluente
no futuro, para que ele tenha mais oportunidades de emprego e que ele desenvolva a inteligência dele aprendendo um novo idioma. Então é isso, vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo SuperProf, no site do SuperProf, ou vocês podem clicar aqui no meu YouTube também, que tem outras maneiras de contato, tá bom? Aqui na descrição do vídeo do YouTube também.